Então, Padre Lourenço, irmão Fanner, vamos continuar aqui. Nós estamos conversando um pouquinho sobre a invalidade da confissão e o ponto da vergonha, né? Sim, da pode vergonha, acontecer que a vergonha leve a pessoa a omitir alguma falta na confissão de forma proposital. Uma coisa é uma omissão por esquecimento. Por esquecimento, sim. Aliás, para evitar o esquecimento, aconselho, algumas pessoas de vez em quando chegam com a confissão escrita, o exame de consciência escrito, e a pessoa até fica sem jeito, padre, desculpa, eu escrevi. Desculpe não, pelo contrário, parabéns. É bom, né? É excelente que a pessoa ela anote alguns pontos para facilitar, porque na hora a pessoa fica nervosa, fica com vergonha, fica entre mil fatores. Mil fatores, né? E se a pessoa tem aquilo escrito, pronto, vai ficar com muito mais facilidade e vai evitar também que a pessoa acabe esquecendo. Mas se esquecer, não invalida. É diferente. Agora, se a pessoa ela omite de forma proposital, com consciência, ela fica com vergonha naquela hora de dizer esse ou aquele pecado, ela está invalidando toda a confissão. Então, o que deve fazer depois? Rezar. Pedir a Nossa Senhora, como contávamos há pouco, não é isso? Para criar coragem e, numa próxima confissão, declarar, inclusive, que omitiu de propósito na confissão que é um pecado, um sacrilégio, né? Claro, uma ofensa ao sagrado, portanto é um sacrilégio. Quando omite é um pecado, um sacrilégio. Sem dúvida. Com consciência, sabendo. Pois, então aí a pessoa ela vai declarar isso e declarar as faltas que tinha confessado anteriormente. E assim ela vai ficar... E é muito curioso, porque é tipicamente coisa realmente do inimigo. Porque depois que a pessoa ela consegue colocar para fora, falar, ela sente uma tal leveza. É verdade. Muitos dizem isso, padre, eu tô leve. Eu senti que eu teria um peso nas minhas costas, eu vou sair voando daqui. Padre, apenas um parênteses. Um menino confessou com outro padre Arnaldo na igreja e saiu gritando para abraçar o pai. Estou leve, estou leve. Era a primeira comunhão dele. Certamente. Que impressionante. Mas a pessoa pôs para fora, né? Pois. Aquela sensação. Agora ele faz a pessoa ficar com aquele encruado, né? Tira a paz. Tira a paz. Aliás, é um princípio de ouro. Aonde não está a paz, ou seja, está a agitação, está a dúvida, etc., podem ter certeza que Deus não está presente. Está presente o diabo. Deus, a presença de Deus, a ação de Deus traz paz. E quando a pessoa ela se decide a confessar, prepara o seu exame de consciência, vai para a fila de confissão, ela ali já está tomada por uma paz. Que ela já foi preparada, o Espírito Santo está ali conduzindo a pessoa. Vai, ainda que seja um pouco nervosa, etc., vai declarar as suas faltas, houve absolvição, pronto. Aí aquela paz reina por completo. O demônio é expulso, a alma que tinha perdido a graça santificante com o pecado mortal, recobra a graça santificante através do sacramento da confissão. E foi válida a confissão, né? Sim, validou a confissão, né? Deus livre, se tivesse omitido, conte tudo que... Inclusive, a própria ida, padre, a própria ida até o confessionário, comenta Santo Agostinho, que nenhum homem, nenhuma mulher vai até o confessionário se Deus não der uma graça. Veja só. Então, a prova de que Deus ama o penitente é que ele já está ali. Senão ele não teria ido. Santo Agostinho diz: nenhum homem nem mulher vai se não houve uma graça que o tocou. E ele aceitou. Sim. Vai lá e não tenha vergonha. Claro. Se Deus o trouxe até aqui, Deus não é o Senhor das obras inacabadas. Absolutamente. Ele vai começar. Então, é isso. E não tenho, sem nenhum receio e de nada, uma coisa como o padre dizia há pouco, aquele nervosismo, deu uma atrapalhando. Mas o que acontece é o seguinte... O padre também é um homem, não é, Padre Lourenço? Sem dúvida. E também se confessa, né? Ele também se confessa. Sim. O padre também se confessa. Nós temos, aliás, uma coisa que às vezes as pessoas perguntam muito também sobre a frequência da confissão, né? Quanto tempo se confessar? Daqui a pouco eu lembro para dizermos algo. O padre se confessa. Imagine que Deus tivesse estabelecido, não tivesse soprado sobre os apóstolos da confissão, como vimos no início, mas o confessor fosse um anjo. Imagina. Qual é o homem, qual é a mulher que tu vai falar para um anjo, um espírito perfeitíssimo que Deus criou? Não, mas é um homem que sabe que se Deus... Feito do mesmo barro, da mesma terra. Daquele que está lá. Concebido no pecado original também, que tem as suas lutas,
como todos aqueles que foram concebidos no pecado original, temos a luta diária para a prática da virtude. Por isso, o senhor está colocando muito bem, ou seja, o padre, ele entende a luta que a pessoa está travando. Quer dizer isso. É isso. Não tenha receio. Não tem, o que o padre vai pensar? Nada. São Luís Beltrán, confessando um jovem com os piores pecados, ele conta isso. O jovem autorizou e o jovem falava e dava uma olhadinha para ele pela gradezinha do confessionário. E ele tranquilo. Aí ele falava uma outra barbaridade. Isso. E São Luís Beltrán tranquilo. Ele falou outra coisa dessas assim que ele falou, ele mesmo arrasado. Sabe? Falou, padre, eu preciso confessar um pecado que eu cometi agora. Tive um mau pensamento sobre o senhor e consenti. Eu pensei, o senhor deve ter feito tudo o que eu fiz, porque o senhor está tão tranquilo. Que coisa. Ele falou, meu filho, graças a Deus, eu não fiz o que você fez, não. Eu estou assim porque você se dá conta o quanto Deus lhe quer lhe trazendo aqui para confessar? Veja só. Então, nós somos queridos por Deus aí confessar, isso é uma coisa nova. Deus, nós temos que ter bem claro isso, o amor de Deus está se manifestando ali em nós, nos trazendo ali. Né? Sim, e que pede nesse momento que é um propósito de emenda. De emenda. Né? Que a pessoa tenha, ao confessar-se, esse desejo de não cometer mais aquelas faltas. Pode ser que vá acontecer de cometê-las novamente? Sim, mas pelo menos naquele momento a pessoa tem que ter esse propósito, esse desejo de que realmente ela não venha fazer com que buscar tudo aquilo que for possível para evitar aquelas faltas. Nas ocasiões próximas, sobretudo, né? Se a pessoa ela sabe que determinado lugar, determinada pessoa, determinada situação o leva a pecar, ele deve fugir daquela ocasião para evitar o pecado.